Bom dia, vamos continuar aqui a nossa série, né? Continuar aqui no livro de Esther. E agora a gente vai falar sobre o capítulo 6. Diz o seguinte: Amã é obrigada a honrar Mardoqueu. Deus sempre vai honrar aqueles que esperam. Deus sempre vai honrar aqueles que confiam. Deus sempre vai honrar aquele que tem sofrido, né, perseguições. Nunca se esqueça disso. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Então o rei não consegue dormir aquela noite e ele pede, né, para que os oficiais dele leiam ali para ele, né, o que aconteceu no reino, o que tem acontecido no reino. E por um acaso eles acabam lendo a história, né, de que Mardoqueu tinha descoberto uma conspiração contra o rei, que está lá em Esther 2, no versículo 21. E ele fala, né, para Esther, e Esther avisa o rei em nome de Mardoqueu. E aí o rei pergunta, né, o que fizeram, né, a este homem? O que fizeram a ele? E é interessante que o rei diz o seguinte, ó, no versículo 10. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado à porta do palácio real. Então, aí pronto, né? O rei já descobriu que aquele homem que livrou ele de uma conspiração era o quê? Era judeu. E ele pede para quem? Para Amã. Amã, um coração perverso. Amã, um coração orgulhoso. Amã, um coração invejoso. E por que ele fez isso? Porque naquela manhã, Amã vai até o pátio, né, do rei ali, fica ali em frente à sala do reino. E ele fica aguardando que o rei o chame. Então ele vai lá bem cedinho e aí o rei pergunta, né, para os oficiais dele. Como o rei tinha perdido o sono, ele também já está acordado, né? Pergunta para os oficiais, quem é que está aí no pátio, né? E eles dizem, é Amã que está aí. E o rei pede para que ele entre. E aí fala, ó, no versículo 6 do capítulo 6. Entrando Amã o rei, lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? O rei perguntou a Amã. Isso por quê? Porque o rei tinha lido nas crônicas que o judeu Mardoqueu tinha salvado ele e nada tinha feito pelo judeu Mardoqueu. Aqueles 2 homens foram mortos, mas ninguém fez nada para recompensar o judeu Mardoqueu. E aí Amã, né, pensou, olha só o que um coração orgulhoso pede, né? Olha só o que o coração orgulhoso pensa, pede, enfim. A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Pretensioso, né? Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Quantas vezes também nós somos pretensiosos dessa maneira? Cadê a humildade que há, né, em nós? Porque em Amã não havia humildade alguma. Ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem, a que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então a mãe estava falando ali como se fosse para ele mesmo, né? Então ele pegou tudo aquilo que estava na cabeça mirabolante dele e falou ao rei o que deveria ser feito, né? Só que essas coisas não iam ser feitas a ele, ao contrário, ia ser feita àquele que ele estava tramando mal.
E aí ele fala tudo ali para o rei, e aí o rei ordena, né? Vai, chame o judeu Mardoqueu, aquele homem a quem Amã estava tentando matar, não só a ele, mas todo o povo. E aí, olha só, duas coisinhas. O judeu Mardoqueu já tinha salvado o rei, né? Salvado o rei, mas tinha falado, né, da conspiração contra o rei. Era judeu, ok? E tem a rainha do rei, que também é judia. E Amã estava tentando tramar contra o povo. Cuidado, o coração orgulhoso, ele é cego, ele não vê nada. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, não apenas no dia de hoje, mas sempre. Que o nosso coração ele não seja enganoso e que a gente consiga ter uma visão do céu. Que a gente consiga realmente ver através da lente do Senhor Jesus. Através da lente do Deus Todo-Poderoso. Através da lente do Espírito Santo. E aí, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio e Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. E olha só o que a mulher dele fala para ele e os conselheiros dele. Está no versículo 13. Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, eles já estavam vendo o que estava acontecendo. Então eles dizem ali a Amã, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, Amã, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Então os conselheiros dele estavam falando e a mulher dele também. Duras palavras, não é mesmo? Humilhação total, não é mesmo? Mas ele tramava o mal. Ele tinha ido ali ao palácio logo cedinho para pedir a morte do judeu Mardoqueu. E ele tinha feito uma forca para ele. Olha que triste. Olha o que estava dentro do coração de Amã. Misericórdia, Jesus. Que possamos ser, ó Pai, como o judeu Mardoqueu. Que possamos ser como a rainha Esther. Que possamos ter o temor do Senhor todos os dias em nosso coração. E aí, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E aí depois, no versículo 14, olha só. E enquanto ainda conversava, chegaram os oficiais do rei às pressas, levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Então, assim, a palavra de hoje está sofrendo, permaneça. Permaneça que Deus vai honrá-lo. Se você tem um coração pesado, se você tem um coração invejoso, se você tem um coração orgulhoso, é tempo ainda de se reconciliar com o Senhor. Dobre os seus joelhos e fala, Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser invejoso, eu não quero mais ser orgulhoso. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero seguir os teus passos, Jesus. Que o Senhor, Ele vai te honrar. Quanto a você, permaneça firme. Deus é contigo e Deus te honrará ainda hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe.